Estou aqui com o professor Amit Baia. Vou botar uma pequena biografia dele embaixo do vídeo. E está aqui para nos falar um pouco sobre o ensino de matemática, em geral, e na engenharia em particular, ou o que mais ele quiser falar. Ok. Bom, em primeiro lugar, bom dia, obrigado pelo convite, professor Felipe Acker, do Instituto de Matemática. Bem, eu vou começar dizendo que matemática é fundamental para toda a engenharia e hoje em dia para tudo, praticamente, inclusive biologia, né? Tem aquela brincadeira que o Brasil é o país do futuro e acho que é o paralelo para a gente é que biologia é a ciência do futuro. Então, eu defendo, por exemplo, que todo engenheiro teria que aprender um pouco de biologia para ter a linguagem básica e os matemáticos também, para saber o contexto em que possivelmente vão fazer grandes avanços para o futuro. Quanto à questão do ensino, uma das observações na conversa anterior com o Felipe, que ele pediu até para repetir aqui, é que tem muito material muito bom feito por pessoas com muitos recursos e eu acho que o professor hoje tem um pouco esse papel de curador, de apontar esses recursos para os alunos e sem nenhum tipo de vergonha ou modéstia, enfim, tem essas coisas boas, precisamos acrescentar e utilizar. E também porque não tem nenhuma bala de prata, ou seja, cada aluno pode criar um portfólio de vídeos e recursos e sites que melhor atende esse aluno específico. E aí o professor teria um papel meio que de curador, dizer, não, esse site eu acho que é meio duvidoso, esse outro é bom, coisas desse tipo. Eu acho que isso faz hoje em dia uma parte importante do ensino, né? E também para agregar conteúdo a uma disciplina para o aluno curioso. Porque nem sempre você seguindo aquela trilha meio definida, né? E até o Felipe estava comentando uma trilha que vem lá de 300 anos atrás, que a gente aparentemente continua trilhando, não necessariamente. Agora tem muitas ramificações. E a consciência de que existem essas ramificações não poderia ser só nossa, e certamente já é dos alunos. Então a gente tem que, digamos assim, mostrar para eles quais são, talvez, na nossa visão de hoje, as ramificações que mais frutíferas, possivelmente, né? Com algum tipo de predição para o futuro. E aí eu acho que entra tudo que digamos assim, bem explicado ou e um assunto com o que o aluno vibra, isso vai entrar no cérebro e vai ser utilizado em algum momento. Eu tenho certeza disso. Então, eu não sou muito de recomendar estude só isso ou estude só aquilo. Estude o que lhe interessa, lhe convém naquele momento, porque se estudar com gosto e se aprender com gosto, se ensinar com gosto, aquilo vai encontrar um lugar bom no cérebro para oportunamente ressurgir e fazer uma contribuição. Então, basicamente, eu acho que é isso, né? A gente tem que ter uma certa modéstia diante dessa pletora de coisas disponíveis na internet. Quanto aos assuntos específicos, como eu disse, eu já disse que eu não sou muito de recomendar estude isso, estude aquilo. E eu acho que uma outra coisa que a gente muitas vezes esquece de mencionar para os alunos é que uma boa tática não é fazer o fecho transitivo, ou seja, olhar as referências e tentar fazer um fecho, porque esse é um processo sem fim. E o processo contrário é muito mais interessante, que é o processo de agregar. Ou seja, eu encontro a primeira dificuldade, mas eu não paro, porque como pesquisadores futuros, os alunos têm que ficar confortáveis num estado de compreensão parcial o tempo todo e não ficar travados na primeira incompreensão, ou seja, dar uma volta, passar mais adiante, depois voltar, é um processo não linear. Aprendizado e ensino também é um processo não linear. Portanto, por exemplo, quando vem uma pergunta que é fora do escopo, palavras que eu odiava ouvir dos professores na graduação, eu acho que não tem nada fora de escopo. Se o professor tiver
a habilidade, a capacidade e, em último lugar, o tempo, tem que sim gastar pelo menos 5 minutos para pegar esse atalho fora do escopo e mostrar que tem coisas fora daquela ementa que está sendo dada naquele momento. Explorar, indicar, tem recursos e abrir a mente de todos os alunos e do próprio professor, se for o caso, atendendo esses desvios, sempre. Né? Então, digamos assim, não sei se eu me perdi um pouquinho, Não, mas tudo eu bem. acho que está... Bom, então, quanto a isso, quer dizer, quais são os grandes assuntos que eu acho que deveriam constar em toda a disciplina hoje, não só de engenharia. Eu defendo isso de linguística até biologia. Eu acho que os alunos têm que aprender quer dizer, as matérias que são meio que obrigatórias, não sei sob que forma, pensamento probabilístico, o que isso envolve? Esse é um conteúdo que é muito importante. Pensamento probabilístico e estatístico, né? Como é que se lida com incerteza, como se modela. Computação, que hoje em dia eu acho que não basta você dizer que você compreende um assunto apenas de forma teórica. Na maioria das disciplinas é importante saber computar os objetos de interesse, computar alguns atributos do objeto de interesse. E isso pode passar por equações parciais, equações diferenciais, álgebra linear, tudo isso é importante. Probabilidade, estatística, enfim. E como eu disse anteriormente, no início, eu acho que a biologia também, porque é a ciência do futuro, como eu brinquei, acho que não é, na verdade, é a ciência mais atual e vai continuar sendo durante um bom tempo, porque tem muitos mistérios, isso é o primeiro ponto, e tem muito pouca modelagem matemática que leve a opinião dos biólogos em consideração, certo? Acho que matemáticos são muito bons em fazer modelos, mas daqui a pouco se apaixonam pelos modelos, e continuam estudando o modelo pelas propriedades bonitas que tem. Já na engenharia e na biologia, o jogo é um pouco diferente, porque muitas vezes o modelo tem, digamos assim, preocupações e fatos inconvenientes que obrigam, digamos, os engenheiros e os biólogos a sair daquela beleza matemática e fazer alguma coisa mais que não, talvez, naquele momento não tenha beleza, vai passar a ter, com certeza, quando a teoria avançar. Mas tem que estar aberto para isso. Então, resumindo, eu acho que é isso. O pensamento matemático, o pensamento probabilístico, também de modo geral, e o pensamento biológico. Tem que ter introduções a essas grandes... E o pensamento computacional, certo? Tem que ter uma introdução a essas grandes correntes do pensamento atual, na minha visão. E com isso, eu acho que sai um bom aluno, uma boa aluna formada para encarar esse desafio, seja da indústria, seja da engenharia, seja da farmacêutica, medicina, enfim, o que for, né? E não limitar, então, em trilhas que vêm lá de 300, 350 anos atrás. Tudo isso é importante, é fundamental, mas a gente tem que agora injetar, dosar coisas mais atuais, computacionais, etc. E sair um pouco, por exemplo, a engenharia toda tem um pouco, quer dizer, os exemplos tendem a ser eletromecânicos, certo? Exatamente por causa da mecânica lagrangiana hamiltoniana e Faraday, enfim, Edison, ou seja, elétrica, mecânica. Essas são as grandes fontes de exemplos na sala de aula. Eu acho que tem que quebrar esse molde. Tudo bem, eletromecânica é importante, mas agora tem muitos outros sistemas aos quais essas teorias se aplicam. Né? A minha área, que é a teoria de controle, vive resolvendo problemas de sistemas dinâmicos com controles. A diferença de matemáticos que estudam praticamente sistemas dinâmicos, sem a introdução de uma variável exógena que afeta o campo vetorial. Mas, de qualquer maneira, essa teoria toda a serviço de biologia, medicina, enfim, eventualmente até a própria matemática. Porque, por exemplo, um algoritmo numérico pode ser modelado com um sistema dinâmico em que tem um controle, e o controle é, digamos assim, para levar a convergência para um determinado ponto, enfim, para levar o sistema a convergir a um determinado ponto com uma determinada velocidade. Então, essas são as coisas que você controla.
E é frutífero olhar um algoritmo do ponto de vista de um sistema dinâmico com controle. Só citando um exemplo, né, que mais afeta a pesquisa que eu faço. É isso. Aproveitando uma pergunta, Sim. é uma sensação que eu tenho assim, como isso incide na álgebra linear? Porque eu penso assim, que a gente tem quando a gente, vamos dizer, tradicionalmente álgebra linear, você sai do R3 para a dimensão infinita. Quer dizer, Certo. você tem a mecânica da partícula e a mecânica dos fluidos. E o Certo. Rn fica com uma aproximação, uma discretização. Mas eu tenho a sensação de que esses novos modelos eles já nascem em dimensão finita alta. Sim. E isso talvez modifique o tipo de intuição que você precisa, o tipo de operadores que vão aparecer. Você tem alguma. Justo. Bom, eu acho que sim, e inclusive eu acho que a álgebra linear tem sido impactado, porque a gente sabe que esses exemplos de grandes massas de dados que levam a vetores de dimensão alta levam a gente a estudar espaços de dimensionalidade alta que tem uma geometria muito estranha e muito diferente da intuição que a gente tem, por causa de concentração de medida e tudo mais. E aí também, digamos assim, na prática, para você resolver problemas de alta dimensionalidade, qual é o componente fundamental hoje? Uma pitada de aleatoriedade. Então você tem que ter esse pensamento probabilístico mesmo no curso elementar de álgebra linear. Ensinar que você consegue fazer álgebra linear, mas depois de calcular os valores esperados, alguma coisa desse tipo. Ou seja, juntar o pensamento probabilístico com o pensamento computacional, que é a álgebra linear, de certa forma, e vencer ou passar a entender essa dificuldade de espaços de alta dimensionalidade. E na outra ponta de dimensão infinita, sim, acho que análise funcional tem que ser introduzido, também tem que começar a entrar na discussão de álgebra linear para dizer que quando você leva esse limite de dimensão infinita, tem coisas sutis que começam a mudar, certo? Uhum, Então tem todo esse espectro que eu acho que é importante também, já na graduação, apontar para os alunos, certo? uhum. Mais ou menos na linha daquela filosofia, não tem nada fora de escopo. Então, é Uhum. isso. E, assim, especificamente assim, para a engenharia, porque a gente tem uma tradição nas universidades brasileiras, Uhum. você tem engenharia, tem 2 anos iniciais, 4 períodos de cálculo, 4 de física e tal, e depois o curso começa. E, vamos dizer, nós, matemáticos, professores de matemática, temos a missão de lidar com os estudantes lá Uhum. embaixo e não necessariamente as histórias que a gente conta são muito atraentes para os estudantes e não necessariamente, vamos dizer, a gente está colocando nesses períodos iniciais aquilo exatamente que deveria ser. Não sei se alguma coisa já deveria mudar mais. Eu acho que sim. Quando eu fiz referência aos exemplos que permeiam todo o curso de engenharia eletromecânicos e que eu acredito que teriam que mudar, eu acho que o mesmo vale para um curso de álgebra linear inicial. E temos o nosso grande mestre Strang, né, que fez esse esforço nos livros dele de trazer coisas de matemática aplicada e modificar, de certa forma, o conteúdo do curso de graduação de álgebra linear de uma abordagem axiomática e abstrata para uma abordagem em que os axiomas são abordados dentro do contexto, uma vez criado o contexto. Então, por exemplo, ele começa, e eu acho que isso é um bom começo, né, com eliminação gaussiana, e aí ele mostra que a matriz associada ao sistema de equações lineares tem espaços fundamentais que tem um avatar na questão da equação linear, especificamente, né? Mas aí você generaliza para a questão do espaço nulo e espaço vetorial, de modo geral. E aí sim tem um contexto de você escrever aqueles 8 axiomas, introduzir a noção do corpo, aí você pode fazer referência à questão
corpos diferentes, como o corpo binário, 0, 1, Galois, e aí, enfim, o saco de escalares vem agora de um corpo diferente do corpo real ou complexo, né? E daí você ou seja, eu também fiz referência a isso já na minha fala anterior, é exatamente a filosofia de agregar conhecimento ancorado em exemplos concretos, porque isso ajuda o aluno a ancorar a abstração. O aluno de engenharia, o matemático é um animal diferente, que já nasce abstrato, mas o engenheiro não. Então você tem que dar esses exemplos mais concretos para poder ancorar o conhecimento mais abstrato. Essa é a minha filosofia, é o que eu acredito nisso. E quão computacional, quer dizer, vamos dizer, falando assim num primeiro curso de álgebra linear, você acha viável já o computador fazer parte da história? Sim, porque eu acho que dá para ir muito além daqueles exemplos pequenos que a gente faz no quadro. E isso, tipicamente, numa lista de exercícios, certo? Ou seja, eu vou tirar de vocês o tédio de fazer eliminação gaussiana, mas a partir daí eu vou exigir mais para vocês perceberem outras estruturas, certo? Ou a vantagem de espacidade, de triangularizar, como triangulariza em um contexto mais geral, pensem a respeito disso, certo? Pensem, por exemplo, a ligação entre o gradiente conjugado e eliminação gaussiana, qual que é? Que, aliás, está no artigo de 64 do Restennes e Stiffer, mas é pouco utilizado hoje. Mas pode ser utilizado nesse contexto. Uma vez que você tira o tédio, o trabalho grande de fazer contas e delega isso ao computador, que, aliás, o aluno está louco para usar, porque já sabem usar. Certo? E tem muitas linguagens de computação hoje que facilitam essa transição. Não precisa aprender elaboradas estruturas computacionais para poder programar uma eliminação gaussiana, um gradiente conjugado, o que seja. Penso muito em Julia, que é uma linguagem que de código aberto e é fácil de utilizar, seja na nuvem, seja no próprio computador pessoal. E cujas operações se assemelham muito à escrita da equação em uma formulação matemática. Ou seja, você pega aquela formulação e joga quase que diretamente na célula que você vai executar para computar quantidade. Então, eu acredito sim. Aliás, eu não só acredito, como implemento isso nas minhas disciplinas. Você dá curso de álgebra linear em que nível? Dei durante... bom, justamente atendendo aos anseios dos engenheiros, durante muitos anos eu dei álgebra linear para os alunos de graduação, substituindo o curso dado na matemática. E hoje em dia eu dou também nível de no nível da pós-graduação, e aí sim incorporando essas coisas mais probabilísticas, etc. E tal, pensando um pouco em dimensão alta, que é necessário, porque esses alunos de pós ou vão fazer pesquisa ou vão para a indústria, é isso que eles vão encontrar. Não vão mais encontrar matrizes 5x5 nas aplicações. Vocês se encontraram algum dia? Se encontraram algum dia, exatamente. Então, acho que na graduação, certamente, os alunos são curiosos, estão querendo aprender o que está acontecendo, o que se passa no mundo atual, e certamente na pós e mais para cima, tem que sair desse mundo de exemplos Mickey Mouse. E a única maneira de sair desses exemplos Mickey Mouse, de exemplos de brinquedo, é apelar para a computação. Porque a computação tem vantagens e tem armadilhas. E o mundo real que eles vão encontrar também tem isso. Né? Então, tem muitas armadilhas. Então, a teoria ajuda você a se desviar da armadilha, né? Mas é preciso sujar as mãos e encarar armadilhas também, em determinado cair e saber se sair da armadilha. Então, eu acho que é isso. Nossa missão é um pouco essa, né? Apontar as armadilhas, apontar a teoria bonita que ajuda, né? Fazer essas transições. E aí eu boto